Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia da comunicação e da linguagem. Essa obra do Márcio Tavares do Amaral, civilização, da editora Civilização Brasileira, do MEC. Né? Essa obra aqui. O Márcio Tavares do Amaral, ele reúne neste livro um grupo de ensaios, todos do mais alto nível intelectual, que debatem e questionam importantes temas da filosofia, da comunicação, da poesia e da semiologia. Desculpei. Filosofia da comunicação e da linguagem é a obra indispensável para os estudiosos desses ramos do saber. Seu autor é professor de filosofia no mestrado em comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é um pouquinho dessa obra. A filosofia da comunicação e da linguagem do Márcio Tavares de Amaral é espírito preocupado. Ele é um espírito preocupado com as educações mais altas que o homem pode propor. Sua formação, aliás, foi encaminhada para que pudesse mergulhar no universo filosófico. Preparou-se ao longo dos anos para o mister ou missão de sondar, perquirir, perguntar, debater, buscar, questionar umas ideias e, antes de mais nada, quer distinguir os seus muitos modos de ser para atingir-lhes a essência. Os estudos que integram esta obra, todos de alto nível intelectual, examinam questões da maior importância teórica e por instigantes e ricos de conteúdos. São destinados a interessar os estudiosos em geral e, notadamente, a professores e estudantes que lidem com as ideias nos campos da filosofia, da comunicação, da poesia e da semiologia, para dizer o mínimo. É duplo objetivo dos ensaios aqui reunidos: a indagação sobre a essência da comunicação e da linguagem e exploração de uma certa possibilidade filosófica. É do primeiro motivo que se trata em cada um dos trabalhos, mas é na direção do segundo que se dirige o próprio modo de perguntar. É sempre da linguagem que se fala como se fosse, afinal, possível falar dela, adverte o autor. Da linguagem e da comunicação, identificada de modo essencial na tese de mestrado Comunicação e Linguagem, que abre o livro. Mas o que se quer saber é se é possível tratá-la segundo a forma filosófica de perguntar. Novamente, é a linguagem que interessa nos dois artigos seguintes, onde se questiona a natureza da comunicação e o ser do discurso. Mas o que importa realmente é discutir a capacidade que a semiologia de extrato linguístico reivindica para si de falar sobre esses problemas fora do horizonte da indagação ontológica. Mais adiante, Linguagem e Poesia pergunta ao autor sobre esse modo especialíssimo de ser linguagem, que é o fenômeno poético, mas na verdade não estará ele perguntando antes sobre a poética, sobre o estatuto da indagação a respeito da poesia, do que sobre ela diretamente? E ao analisar a concepção generalizadora da semiologia cristeva e a dimensão arqueológica dos discursos do Foucault, não é sempre do projeto filosófico que se trata? Digamos, pois, ao longo de um itinerário que procura tocar os problemas mais essenciais da área teórica, que nos acostumamos a chamar de comunicação, procura o autor, tomando claramente partido, defender a possibilidade da inquietação filosófica. Mais do que isso, procura mostrar, como introdução, sua necessidade radical e sua eficácia histórica, resgatando-a da dimensão puramente especulativa em que a metafísica tem confinado e pondo-a em contato direto com as tendências centrais da nossa época, justamente aquelas que, no plano do saber, fazem dessa época a nossa. Essa modernidade originária da filosofia, sua radical anti-esclerose, seu debruçamento sobre o mundo numa experiência teórica sempre inaugural, isto é o que, afinal, se quis mostrar neste livro, através da pergunta insistente sobre a essência da comunicação e da linguagem. Todo este trabalho não é, portanto, mais do que uma apaixonada meditação filosófica sobre a necessidade da filosofia no momento em que ela passa por uma de suas mais profundas alterações. Ler o sentido dessa alteração e nela tomar parte e partido, eis a motivação e o convite que produziram estes ensaios da editora Civilização Brasileira. Vamos lá, né? A falta de desenvolvimento de uma completa filosofia materialista, mantendo o marxismo sob este aspecto ainda preso à tradição metafísica, embora negativamente, explica-se, portanto, pelo limite hegeliano da sua própria origem, não pela virtude intrínseca do seu modo de pensar. É a história e não a política quem determina esta ausência. Isto quanto a Marx, Engels e Lenin. Mas já não assim quanto a Stalin, sucessor de Lenin, a cuja conta podem se lançar não pequenas distorções do caráter histórico, sociológico e político do marxismo, distorções do que até hoje os materialistas mais consequentes ainda procuram se livrar, reduziu a já precária filosofia materialista dialética a um receituário rígido, a uma codificação de leis praticamente absolutas, cuja própria forma de exposição, o manual contrariava visceralmente o seu caráter dialético original.
O signo do empreendimento stalinista é o da simplificação e o da redução. Simplificação do conteúdo, pensamento em certas fórmulas quase ritualísticas, redução de toda a vida social à causação econômica. Dito em uma palavra, a remecanização da dialética, que era, diga-se de passagem, o único traço distintivo da filosofia marxista frente aos materialismos mecanicistas do século XVIII. Sob este aspecto, Stalin levou o marxismo para aquém de Hegel. Não é por outro motivo que a primeira reação organizada contra ele foi no plano filosófico-sociológico, a escola não hegeliana marxistizante de Frankfurt. Então, a escola de Frankfurt é uma mistura de Hegel com Marx, né? De direita com esquerda. O alcance da regressão stalinista pode ser avaliado pela obra do primeiro filósofo a tentar superar seu legado de maneira realmente séria e rigorosa. O Louis Althusser, o chefe do grupo de Theory, e é, sob este aspecto, ao mesmo tempo um descendente direto de Marx e um descendente direto de Stalin. O peso extraordinário dessa contradição é o que permite avaliar, pelo relativo sucesso do empreendimento althusseriano, a dificuldade da volta a Marx que o interregno stalinista obrigou a tentar. Temos, portanto, todo um grupo teórico fundante empenhado em recuperar o materialismo dialético, lutando livro a livro contra o pesado fardo que o oprime. Dificilmente saberíamos louvar bastante os méritos desta empresa. Ao lado disto, porém, assistimos a um reingresso, ainda que superiormente executado, na esfera da pura teoria do conhecimento, renascentisticamente depurada em teoria das ciências. Epistemologia. Parece-nos que este é o único, mas fatal erro da tentativa althusseriana. Num sentido contrário ao dos trabalhos de Althusser, gostaríamos de admitir que o renascimento do materialismo dialético só poderá partir de sua íntima convivência com o materialismo histórico, num projeto filosófico total. Só este último seria capaz de livrar o primeiro dos vícios formalistas de Stalin, formalismo que Althusser identificou em seus próprios desvios racionalistas e cuja origem localizamos não, como ele faz em Spinoza, usado como afastamento para ver claro em Marx, mas na deturpação stalinista do marxismo, de que tenta rigorosamente se livrar. Por que então Althusser não engaja seu pensamento num diálogo com a história, mas se obstina em prosseguir no rumo gnoseológico epistemológico do marxismo clássico? Porque o peso do legado stalinista obriga a volta a Marx a tomar um caráter ortodoxo. Beber na fonte original dos clássicos diretamente aparece como a única via de acesso à grande tradição que Stalin poluiu. Mas de Marx a Althusser correu uma história, inclusive para a filosofia. Pensar, portanto, nos termos em que Marx e Engels o faziam na metade do século XIX é trair a essência do marxismo. A ortodoxia usada contra Stalin acaba se convertendo em virtude stalinista, ao desprezar a história como curso externo ao pensamento filosófico. Esta constatação parece levar a um impasse. Um desenvolvimento contemporâneo do materialismo dialético teria de ser capaz de, ao mesmo tempo, pensar de modo total e não pensar de modo hegeliano. A condição de tal superação, porém, não se encontra na tradição marxista. Introduzi-la nessa tradição implica em trazê-la de fora da história que a filosofia foi de Marx até os nossos dias. Mas esta operação não será tradicional, pois o marxismo condenou tradicionalmente a filosofia. Esta é a ortodoxia, contra a qual se opõe uma história que o marxismo via Stalin se manteve estranho. A operação que indicamos será, portanto, radicalmente heterodoxa e herética, ao mesmo tempo imensamente estimulante e incontestavelmente arriscada. Esse é um trecho dessa obra, Filosofia da Comunicação e da Linguagem, do Márcio Tavares de Amaral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários em que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 436 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora por meio de conteúdo luto passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.